Pode falar, quero falar com vocês um pouco. Fala, Renata. Boa noite, pessoal, tudo bem? Todas podem abrir o microfone, tá? O microfone e a câmera. Tá. Me conta um pouquinho como foi o dia de vocês. O meu foi mais tranquilo hoje. Esses últimos dias agora, parece que o mercado não está tão favorável, né? E aí foi um pouquinho mais parado. Ah, sim. Alguém aqui tem mais de dois empregos? Quer dizer, tem mais de um, né? Que hoje é normal ter dois. Acho que a gente assistiu muito Todo Mundo Odeia o Chris, viu? Eu lembro da Rochelle quando ela falava assim, porque meu marido tem dois empregos. Hoje é o contrário, né? Somos nós que temos dois empregos. Mas muito bom. Ó, quero falar para vocês que é um prazer ter vocês aqui. Eu sou a Gisleide Moraes, acredito que todas já me conhecem, pelo menos um pouquinho. Eu acho que de cliente minha mais antiga que tá aqui é a Cíntia, mas a gente tem outras também, o pessoal que tá no grupo. Não apareceu ainda aqui no nosso primeiro encontro dessa jornada do desbloqueio, aonde eu vou trazer, nós vamos trabalhar o poder invisível da palavra, e eu já comecei com essa música, algo novo, porque realmente foi algo novo que aconteceu na minha vida. E eu sempre falo, o copo que a gente bebe é um copo que a gente tem que derramar na vida dos outros. Um dia uma aluna minha falou que eu era como uma represa, que eu era cheia d'água e eu transbordava na vida dos outros. E eu acho, não só eu, mas a Renata, a Charlene, a Anne, a Graciele, a Cíntia, todas que estão aqui, esse é o nosso principal dever como ser humano. O nosso segundo principal dever. Tanto é que Cristo falou: amar ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro nós descobrimos quem nós somos na identidade e depois nós transbordamos isso na vida do outro. Porque não tem, nós somos seres relacionais. Qual que é a nossa função nessa terra? Ser útil. Então não adianta eu viver algo novo na minha vida e eu, graças a Deus, tenho acesso a muito conhecimento, o conhecimento chega a mim e eu guardar. E quando há algum tempo eu comecei a trabalhar com esse desbloqueio, com identidade, com a filosofia sistêmica. E quando realmente eu alcancei algo que fez muito sentido quando a gente fala de manifestação, e eu vindo do lugar que fazia Ho'oponopono, gente, até Ho'oponopono eu já fiz na vida, para ver se a casa, carro e apartamento aparecia e não aparecia. E eu falei, gente, tem alguma coisa errada e eu vou lá ver o que está acontecendo e eu consegui realmente acessar um conhecimento verdadeiro, porque hoje a gente vive no mundo digital. Só que uma coisa que eu aprendi e que eu quero ensinar para você: você não tá aqui à toa. Quem pagou, quem ganhou e quem foi convidada. Você não tá aqui. Ó, nós temos um grupo do pessoal que comprou a nossa jornada, porque a nossa jornada são 5 encontros, tá? E não estão aqui. E quem foi convidada tá. E teve um monte de gente que foi convidada e não veio. Nada é por acaso. Fala assim, nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu não sou por acaso, você não é por acaso, sua vida não é por acaso, você não nasceu do seu pai e de sua mãe por acaso, sua história não é por acaso. Quando nós desenvolvemos essa mentalidade, quando nós começamos a trabalhar essas verdades, a gente vai entendendo que esse mundo que contam para nós, não faz isso, faz aquilo, lei da atração e não sei o que, não sei o que, não sei assado, se resume a um único conhecimento, só que ensinado de forma diferente, porque muitas pessoas, e a gente está num mundo muito infrutífero, elas não querem dar nomes aos bois. Então elas pegam o quê? Pegam o conhecimento bíblico. E poucos, e eu já li muito, tá, gente? Eu já estudei muito. Autoconhecimento, autodesenvolvimento, desenvolvimento humano, e que falam que aquilo elas criaram. Só que não, não foi.
Não foi eram elas que criaram. Até hoje, a única pessoa que eu li um livro de desenvolvimento humano que falou claramente no livro dele, é o Steve Covey, que ele é o autor do livro O Hábito das Pessoas, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E ele fala, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu li 200 livros, eu li mais de 200 livros para escrever esse livro. Só que todos eles se resumem no ensinamento bíblico. Napoleão Hill, que é o cara, né, do sucesso, ele fala, ele traz muito a Bíblia. E antigamente as pessoas tinham mais facilidade de falar disso. Hoje é muito difícil, porque quando você vai falar da palavra de Deus, quando você vai. Aí, ou você está sendo um religioso chato, ou você está sendo uma pessoa que não é espiritual, mas que quer falar da palavra de Deus. E aí, muitas vezes as pessoas não têm uma identidade bem formada, não tem medo realmente de falar, porque querendo ou não, a palavra de Deus virou comércio. E não tem problema em ser comércio. O problema é quando você esconde isso. Eu já vi muitas pessoas trabalharem, ensinarem filosofia sistêmica, ensinarem constelação e falar que não ensinam, porque na crença religiosa dela isso é pecado. Você tem que dar crédito para o conhecimento que você tem acesso. E eu pedi, eu estudo física quântica, e é uma das coisas que eu sempre pedi para manifestar foi conhecimentos que eu desconhecia, conhecimentos que eu não tinha acesso. E quando me chegou esse conhecimento dessa manifestação, dessa forma, de eu conseguir ler a Bíblia e eu ter um entendimento muito profundo mesmo de falar, cara, é isso, muito profundo e muito simples, tá, gente? Muito simples. Não fica com medo achando que eu vou ensinar coisa que pra vocês vai doer a cabeça, não vai. Gente, é tão simples, é tão simples, é tão simples como Jesus ensinou. É a mente humana infrutífera que complica tudo. E aí, quando eu tive acesso a isso, eu fiquei assim, gente, mas é só isso. Como assim? É só isso. Porque a gente tem essa tendência de achar que tem que acontecer algo mirabolante para a gente poder aprender, para a gente ter sabedoria, para a gente ler um livro, para a gente fazer, para a gente manifestar qualquer desejo na nossa vida. E aí, a gente perece porque não conhece a verdade. Quando eu começo a ter esse olhar de que o que Jesus ensinou é muito simples, do que a Bíblia ensina é muito simples, e eu saio daquele lugar de falar assim, ai, mas eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Só que aí eu vou contar um segredo pra você. Quem falou que você tem que entender? Alguém aqui já deixou de ler a Bíblia porque não entende nada? Ó, a Grace falando que sim. Mas alguém? É a coisa que eu mais escuto das minhas clientes, das minhas mentoradas. Eu não entendo nada. Aí eu vou ensinar. Não é, você não tem que entender nada. Porque quem dá discernimento é o espírito. Não é você. E muitas pessoas perecem porque tem um líder. Às vezes esse líder não sabe interpretar bem a palavra. Ou interpreta e te explica e você acha que entende de uma forma totalmente diferente. E nós vivemos num mundo de doutrinação. Se eu perguntar aqui para alguém o que é uma pessoa espiritualizada, alguém consegue me falar o que que é? O que que você pensa quando fala assim, nossa, fulano é muito espiritual? Hoje a jornada é ser espiritual, né, gente? O que que é uma pessoa espiritualizada para você? Ana Letícia, Renata, Charlene, cadê a Cíntia? Cíntia, Grace, que é uma pessoa espiritualizada para você? Eu tenho uma cliente que ela acha que eu sou espiritualizada porque eu sei citar versículos da Bíblia. Ah, Coisa mas eu que não acho que todo. seja isso, assim. Como que é, Renata? Eu falo assim, eu não sei explicar, mas eu não acho que seja isso, sabe? Aham. Mas pra você já olhou pra uma pessoa e falou assim: nossa, essa pessoa é espiritualizada? Não. Porque hoje também o link da Bill, né? É. Espiritualidade, que é a busca pelo nirvana,
né? A grande busca pelo Nirvana, que é o, para quem não sabe, o Buda, quando ele transcendeu, né? A história de Buda fala que quando ele transcendeu, ele foi pro Nirvana, lá onde está, né, a quarta dimensão, onde não existe a dor, onde não existe o mal, enfim. E aí, quando a gente vai pensar no conceito de espiritualidade, a gente vai pensar, né, na pessoa que medita, na pessoa calma, na pessoa que faz o bem, né, a gente vai pensar, geralmente a gente pensa nos monges, né? A gente vê ali, o monge era uma pessoa espiritualizada, nossa, ou alguém que tá lá na igreja, né, que sabe da palavra, que fala bonito. Quando na verdade, gente, sabe o que é espiritualidade? Uma coisa muito simples. Seja forte e corajosa. Ser espiritual é você ser forte e corajosa no nível de você passar qualquer adversidade nesse mundo e você não perder a fé. É só isso que é uma pessoa espiritualizada. Você não precisa alcançar o nirvana, tá? É isso. Você é forte e corajoso o suficiente para ter fé naquilo que você deseja para sua vida, ter fé no seu poder espiritual, ter fé na sua identidade, naquilo que você acredita, nos seus. Eu não gosto de sonhos, tá? Porque para mim sonho é uma coisa muito abstrata. Eu gosto de coisa palpável. Quando eu falo assim, eu desejo passar um batom, eu pego o batom, eu abro o batom, desejo realizado, sim ou não? Sim. O desejo, ele é palpável, ele é concreto. O sonho, não. Foi por isso que eu mudei a minha palavra quando eu direciono a minha fala para o que eu quero, para o que eu desejo. Desejo. Eu não quero nada. Eu desejo. E aí, as pessoas ficam presas nesse mundo do eu não mereço, eu não consigo, eu. Perdão, gente. Ou do não sou espiritual o suficiente. E eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, que eu vou trazer algumas slides para trazer conceitos para vocês, porque a nossa jornada é do desbloqueio, é o poder da palavra. Ah, Gi, você está falando de lei da atração, você está falando do pensamento positivo, o que que é isso que você ensina? Não, gente, eu só ensino o que Deus deixou para nós e a gente não sabe interpretar. Só isso. O que Deus quis falar quando conhecer a verdade vos libertará. Quem conhece o livro de Provérbios vai saber que a tua vida e a tua morte está na ponta da língua. Mas aí o povo acha que a morte está na língua do fofoqueiro. Então eu não posso ser fofoqueiro porque é pecado. É isso que é ensinado pra gente. Mas não. Salomão foi muito sábio, tanto é que ele pediu sabedoria, né, para Deus. E aí ele fala sobre a pessoa murmuradora, a pessoa que reclama. E é esse conceito que eu quero ensinar para vocês na nossa primeira aula. O poder e a autoridade que você tem, porque você é uma pessoa espiritualizada. Todo mundo aqui é espiritualizado, tá, gente? Todo mundo aqui é um ser espiritual. Você conhecendo ou não, você tendo relacionamento com Deus ou não, você sendo cristão, ateu, judeu, não sei, protestante, assembleiano, eu não sei qual que é a sua denominação religiosa, mas todo mundo é espiritual. E nós pecamos e construímos uma vida em cima do que é falado para nós e, e em cima daquilo que a gente fala de nós mesmos. Peraí, só um pouquinho, deixa eu passar. Primeiro, eu vou fazer nosso pedido de permissão. Primeiro não, né, gente? Eu já comecei a aula aqui tem não sei quanto tempo e tô aqui primeiro. Prometo que eu vou terminar no máximo em 1h20 de aula. Eu tô programada para 1h20 de aula, viu? Então vamos lá, o nosso pedido de permissão. Todas as vezes que as minhas palavras ou os meus gestos não fizerem sentido para você, eu peço e permito que você os mude para que façam mais sentido para a sua realidade. Permita sintetizar apenas a intenção, a força positiva das minhas palavras e os gestos. Assim, criamos juntas um campo de respeito, liberdade e amor. Sim, pode digitar, tá bom? Então, bora lá continuar a nossa aula. Quem não está conectado ainda comigo nas redes sociais, se conecte.
Aqui é Instituto de Leis Morais, eu esqueci de mudar, coloquei errado. E se conecte comigo, tirar foto da aula, me marca também. Então, as armas que desconhecemos. Perecemos porque não conhecemos as armas que tem. Se você não tem desejo do seu coração, é porque às vezes na sua mente você tem um desejo e no coração é outro. E aí eu vou mostrar para vocês então um pouco das armas que nós desconhecemos. Nós vamos falar sobre a voz da autoridade também. Você não está travada por falta de capacidade. Você está tentando viver uma vida espiritual com uma mente limitada. Gi, como assim uma mente limitada? Toda vez, gente, que eu penso assim, em manifestar os meus desejos, viver uma vida no amor, na plena expressão, na saúde, na prosperidade, na abundância, presta atenção aqui no que eu vou falar para vocês agora. Amor, prosperidade, abundância, expressão plena é uma vida espiritual, tá? Como assim, Slade? Mas eu tô aqui na Terra, então eu não vou viver isso? Não, eu não contei pra vocês que vocês são seres, nós somos seres espirituais. Só que você não vive a sua vida espiritual. Você vive uma vida limitada pela mente. E aí, a gente tem que entender como que eu saio dessa mente limitada para exercer minha vida espiritual. A vida não é uma batalha, a vida é um jogo. E você está jogando com forças invisíveis. Gi, do que você está falando? Gente, uma coisa muito simples. Ai. Eu vou colocar isso daqui, ó. Presta atenção. Pensa que a vida é isso aqui, ó. Aqui no mundo da mente, nesse mundo físico que a gente tá vivendo um jogo. Existe uma vida, que é a nossa vida, e a gente tá jogando ela. Eu tenho que aprender se eu jogo na vida espiritual ou se eu jogo na vida na mente. E a vida é espiritual. Sabe aquelas pessoas, aquelas coisas que você fala, as pessoas se olham e falam assim, Gi, mas tudo pra fulana acontece fácil? Por quê? Porque ela tá vivendo uma vida espiritual. Porque aqui eu esqueci quem eu sou, na essência, na identidade. E aqui eu sei quem eu sou. E viver uma vida, viver o jogo da vida, é eu viver o meu poder espiritual nesse mundo físico. E é assim, ó, é o fio da espada que separa um mundo do outro. O erro das pessoas. Tentar controlar o como. Vivem na mente racional, ignoram a intuição e querem ver antes de confiar. Você precisa saber, anota isso aí no caderno. Deixa eu dar uma dica para vocês sobre a aula. Eu vou falando, não preocupem em anotar o que está nos slides. Mas quando eu trouxer uma informação, preocupe em anotar o que você pensou sobre. Por exemplo, veio uma frase na sua cabeça, você anota a frase. Veio algo na sua mente, uma lembrança, você anota. Você faz anotações, você não escreve os slides, tá bom? Não tire o seu foco do slide, somente o que vier à sua mente para você saber o que você pensa a respeito disso. Aí depois você faz um compilado da aula. Eu preciso, isso aqui você anota. Eu preciso saber o que eu quero e quando eu quero. É a única coisa que você tem que saber. O que eu quero e quando eu quero. O como é coisa da mente física, do mundo físico, é coisa da mente racional. Se eu falar assim pra você assim, Renata, amanhã, 5 horas da tarde, você vai receber R$ 10.000. Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça, Renata? Ai, ai, dá uma desafogada. Aí a gente pensa, nossa, que legal. Aí, quando a mente racional começa a trabalhar, ela vai começar o quê? De onde eu vou tirar esse dinheiro? Quantas vendas eu tenho que fazer? Quem vai me dar? Eu não tenho para receber. Como que eu vou fazer esse dinheiro? O como, gente, está intrínseco em nós. Pensa, eu quero um carro. Para quando que eu quero? Para o mês que vem.
Você começa a trabalhar o como. Como eu vou fazer isso? E no mundo espiritual, ativando o nosso ser espiritual, eu vou para eu aqui, ó, no mundo físico, o que que a gente faz? A gente tenta controlar o como e a gente ignora a intuição. Nós mudamos a chave quando a gente para, a gente começa a ignorar o como e começa a ouvir o quê? A intuição. E Gil, o que que é intuição? A intuição, ela tá onde? Ela tá lá na minha alma, na super, no subconsciente. Só que ela tá suja pela minha mente racional, com essas perguntas, com como. E aí eu não consigo receber na minha alma a informação que vem do espírito, que é a superconsciência, onde está todo o meu poder. E muitas vezes a gente até tem intuição, mas a gente não. As pessoas, elas estão tão fracas de autoridade de si mesmas. Sabe aquilo? Eu sempre escolho errado. Por que que você sempre escolhe errado? Porque você não ouviu sua intuição. Você vai ver que a outra opção era melhor. Aí você vai falar assim: por que que eu não escolhi a outra opção? Porque você confiou no como e não na sua intuição. A verdade espiritual. Você não precisa saber o caminho, você precisa confiar em quem guia o caminho. Tenho armas que vocês desconhecem. Isso aqui é Deus falando para nós, gente. Isso aqui tá na Bíblia. Deus falou tanto isso pro povo de Israel quando tirou eles do Egito. Deus falou isso tanto nas batalhas que o povo de Israel travou. Tenho armas que vocês desconhecem. Você precisa saber como? Porque quem tem que saber o como? O como vem de onde? Vem da superconsciência, vem do divino. E Deus abre caminhos aonde não existe. Sim ou não? Deus abre caminho onde existe sim ou não. Gente, hoje eu vou ensinar uma coisa pra vocês. Olha o tanto de cartãozinho que eu tenho aqui. Eu vou ensinar isso aqui pra vocês, são os decretos. Eu tenho um que fala sobre isso. Ai, cadê? Queria ler pra vocês aqui. Não há, é porque eu tenho um pote, eu tenho vários. Eu peguei alguns assim só pra trazer pra mostrar pra vocês. Eu não trouxe meu pote. Ah, enfim. Mas eu escrevi um decreto sobre isso. Que Deus abre caminho aonde não existe. E ele tem armas que a gente desconhece. Presta atenção, alma abençoada. Uma coisa que eu vou falar pra você. Há muita informação em todo o universo que a gente desconhece. Por que que a Gisleide tem certas informações e eu não tenho? Porque você não está preparada para receber a informação. A gente só recebe a informação quando nós estamos preparadas. E essa informação chega de tudo que é jeito, tá? Uma amiga que te fala alguma coisa, alguém que te faz um convite, um vídeo do YouTube, uma música. Essa informação, ela chega de. A informação tá aqui. Todas as informações estão no universo. Por exemplo, por que que uma pessoa criou a lâmpada e não outra criou? Vamos lá, o Thomas Edison. O Thomas Edison criou a lâmpada. Por que ele criou e não foi eu? A informação estava aí. É porque alguém captou primeiro, e no caso foi ele que captou a informação primeiro. Então, tudo está no mundo, todo o dinheiro, todos os seus desejos já estão manifestos. Porque no mundo não tem os carros, não tem o dinheiro, tem tudo. Já tem tudo que você deseja existe. Por que que umas pessoas conseguem e outras não? Porque a pessoa capta com a intuição a informação. E eu tenho que estar muito ciente do que dessa intuição, abandonando o como para que isso se manifeste. A mente, né? Nossa mente ela é dividida em três etapas. O subconsciente, que é o poder sem direção, o consciente, que é dúvida e medo, e o superconsciente, que é a direção divina. Na nossa mente racional, só existe dúvida e medo, sim ou não? A Renata, né? Ah, hoje foi um dia mais tranquilo, porque o tempo tá meio, o mercado tá meio ruim de venda. O que que é isso? Medo. Porque age com a mente racional, com a nossa consciência.
Olha a palavra que eu tô decretando. Você acha que realmente um ser espiritual, você com poder espiritual, depende do mercado? Não, Não. Você não depende do governo, do mercado, nada. Essa é a direção. Quem é direcionado aqui, gente, alcança o nirvana, tá? Intuição. A intuição, ela é a voz de Deus dentro de você. Ela não explica, ela direciona. Este é o caminho. Siga-o. O que Deus falou, o povo falou para Moisés? Coloca esse cajado aí, bate na pedra que vai sair água. Saiu. Põe o cajado aí no mar, que ele vai se abrir. Se abriu. Intuição, seguiu o caminho. Deus abre caminhos aonde não existe. Eu não sei o que que você está passando na vida. Eu não sei qual que é a sua necessidade financeira. Eu não sei qual é a sua necessidade emocional. Mas de uma coisa eu sei. Repete para você. Deus abre caminho aonde não existe. Eu falei que é você que abre o caminho? Eu falei que é Deus? O bloqueio, a razão tenta controlar, a ansiedade tenta prever, o medo tenta impedir, e assim você trava. O princípio, tudo que você sustenta na mente se manifesta na sua vida. Se eu sustento coisas negativas na minha vida, o que que se manifesta na minha vida? Coisa negativa. Ah, não, Gisleide, mas você tá me falando que eu tenho que viver no mundo da fantasia 24 horas por dia? Não, eu só tô falando que você tem que ser você, na essência. Porque a sua mente racional, ela vai continuar falando. Só que o negócio aqui não tá na mente racional, o negócio tá onde? Na alma, no subconsciente. E aí você vai falar e sustentar a vida que você deseja é no subconsciente. Falar, falar, falar. Por isso que eu trouxe os decretos aqui. Eu vou trazer alguns para vocês e ensinar para vocês a fazer isso daqui. Porque eu vou ler, 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 vou ler. Até quando, gente? Até quando eu vou ler o decreto? Até gravar na minha alma, até se tornar realidade. Eu vou ler até que eu. Por exemplo, Renata, você vai receber os R$ 10.000 amanhã. De que decreto que eu tenho que usar? Deus abre caminho aonde não existe. Deus abre caminho aonde não existe. Deus abre caminho onde não existe. E aí, você vai falar, 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 até um dia que você não vai questionar mais como que você vai receber esses 10.000. Ou quando você vai receber. Ou como você vai receber, na verdade. Você só sabe que você vai receber os 10.000. Vamos lá. O problema, você foi treinado a pensar de forma negativa. A vida é difícil, medo, escassez, e isso virou uma ordem para o seu subconsciente. Então vamos lá. Eu tenho a mente, eu tenho o subconsciente e eu tenho a mente superconsciente. Desde a minha concepção, os meus ancestrais, até a vida chegar a mim, eu fui treinada, nossa, a vida é difícil. E aí isso virou o quê? Virou uma ordem. Por isso que muitas vezes a gente faz algum tratamento e eu tô bem, eu tô assim, eu tô me curando, mas as coisas não acontecem. Por quê? Porque no seu subconsciente a informação que você não sabe é a ordem. É uma ordem de uma vida difícil. Como que você vai ter uma vida fácil se a ordem que tem no seu subconsciente é de uma vida difícil? Uma vida de medo, uma vida de escassez, de tristeza, de doença, de coisa negativa. Não tem como, porque esse é o lugar. E o subconsciente obedece à ordem que você dá. É o comando que você dá. É por isso que ficar falando, 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 você vai se tornar aquilo que você está falando. O que que é a virada aqui? Você precisa dar uma nova ordem. As novas ordens, esses decretos, tá, gente? G, você vai mostrar, você vai, ai, cadê?
Você vai entregar os decretos pra gente, pra quem tá na mentoria, eu vou, né, gente? Já fiz bonitinho pra vocês poderem imprimir. Porque eu sou assim, ó, eu sou da escrita. Eu escrevo muito. A Cíntia é minha cliente, né? Eu sou maravilhosa nos desenhos, né, Cíntia? Gente, eu ensino desenhando. Falo, se você não aprendeu o que eu tô falando, eu vou desenhar. Porque você vai aprender. Porque eu não aceito. E Inclusive, aí, Gi, ah, inclusive você está aqui explicando, eu estou lembrando da última sessão que eu fiz exatamente do desenho, do iceberg, do subconsciente, do consciente, dessa consciência divina. Os desenhos valem a pena. Gente, porque o desenho fixa. Porque nós somos crianças. Criança, ela expressa as emoções através dos desenhos. E eu aprendi através do desenho e eu faço terapia com as minhas clientes através dos desenhos. Porque fica muito fácil. Eu uso muito os bonecos. Eu tava atendendo aqui antes da aula. Tá tudo bem montadinho ali. A família, né? Porque eu expliquei. Porque é mais fácil você gravar do que a voz. E aí, gente, eu escrevo os decretos. Então, eu vou escrever nesse que é um papelzinho cartão, ó. Tá vendo aqui esse papelzinho, gramatura mais maior? E eu escrevo e eu tenho um pote. Eu não tenho um pote de gratidão mais. Eu tenho um pote de ordem, de decreto. Porque eu parei de pedir e agradecer. Agora eu decreto que eu quero. Eu desejo é isso, é meu e pronto, acabou. E aí eu faço os decretos, tá vendo? E coloco nesse pote. Aí eu tenho um decreto principal que eu vou ensinar, que eu vou trazer para vocês no final da aula. E todo dia eu tiro um. Ou às vezes tiro ali o que eu tô mais precisando. Às vezes é uma questão de saúde, às vezes é uma questão com meus filhos, às vezes é uma questão de dinheiro, às vezes é uma questão de trabalho. E aí eu faço esse movimento. Aí eu vou no pote, enfio a mão e tiro. E aí eu passo o dia inteirinho lendo o decreto, ou escrevo. Se eu não tô com papelzinho, eu escrevo na mão. A Cintia já viu, né, Cintia? Eu escrevo na mão pra toda hora eu ficar lendo. Gente, isso é muito real, tá? Deixa eu diminuir aqui a tela de novo. Então, qual que é o comando aqui? Presta atenção. A sua virada é uma nova ordem. Escreve isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Comando. Deixe-me expressar agora a ideia divina em minha mente, corpo e circunstâncias. Presta atenção, alma abençoada. Eu ensinei isso no workshop. Eu acho que a Cíntia e a Gabi estavam presentes. Bem-vinda, Gabi. A maior manifestação que você tem que fazer, e eu ensinei isso também domingo, falei isso para as meninas, né? É manifestar você. Gi, como que eu me manifesto? Esse é o decreto. Isso aqui é o decreto para você manifestar você, tá? Deixe-me expressar agora a ideia divina em minha mente, corpo e circunstâncias. Conseguir escrever? Sim. Posso mudar de tela? É isso aqui que você tem que trazer para você. É o principal comando. Você falar para o seu subconsciente que para ele deixar você expressar a ideia divina que é você. Identidade. Pare de tentar ser outra pessoa. A prosperidade começa quando você aceita quem você é. O maior problema que a gente tem hoje na humanidade é a questão de identidade, tá, gente? Você quer ser igual a todo mundo, menos como você. Mas lembra que você não quer ser como você porque você não tá sendo a ideia divina? E quando você for ideia divina, meu amor, sai de baixo. Sai de baixo porque ninguém te segura. Então vamos lá. A identidade. Fé prática. Gente, nós temos uma fé, mas nós temos uma fé. Nós não, né? É uma fé limitada. Não, vou contar uma história. Olha para vocês verem o que eu manifestei. Há um ano atrás, eu estava fazendo um curso e fazendo essa técnica que eu tô contando aqui para vocês, de ouvir o palestrante falar e só anotar o que vinha na minha cabeça. E aí ele fez uma pergunta. Qual que é o seu desejo? O que que você está adiando? Na hora me veio assim, o meu instituto. E eu não tinha um nome, mas eu sempre tive a ideia de ter um instituto. E aí, na hora eu escrevi Instituto Gisley Moraes, mas na verdade é Instituto Vida. É Instituto Gisley Moraes Vida. Vivência, identidade, decisão e amor. Na hora eu escrevi. Isso foi em fevereiro do ano passado. E eu passei 2025 o ano inteirinho
postergando isso acontecer, sempre falando, vou abrir, vou abrir. E um dia eu tava olhando minhas anotações, eu vi, falei, gente, por que que eu não abri o meu instituto ainda? Aí a minha meta para dezembro era abrir o instituto. Eu não consegui abrir o CNPJ desse instituto. Aconteceu um monte de coisa, travando. Por quê? Porque no meu subconsciente, gente, tava o quê? Eu já tinha falido, eu já tinha fechado uma empresa, né? Comprei uma franquia, essa franquia faliu. E enfim, até hoje eu tô resolvendo o problema disso. E eu tinha uma resistência de abrir um novo CNPJ. Eu cogitei abrir até no nome da minha filha ou do meu filho. E tudo travou. Só que aí, quando foi em fevereiro, eu falei, gente, esse trem vai nascer. Porque já tem um ano. Antes de abrir o CNPJ, eu já mudei o nome do Instagram. Eu fui lá, mudei o nome do Instagram, já comecei a falar do instituto, já comecei a vender palestra, já comecei a olhar até edital para prefeitura, sem nem ter CNPJ. Presta atenção. O que que aconteceu? Semana passada, meu CNPJ saiu. E numa sexta-feira, hein, gente? Maravilhoso. Pronto, meu instituto está instituído com o CNPJ aberto. Até o contador já está contratado. Isso é fé na prática. Eu tinha tanta fé que eu ia abrir o instituto, que eu já comecei a agir como se ele já existisse. E ele existia, e ele já existia. Só que eu não tinha manifestado ele ainda no mundo físico. Isso é fé na prática. Às vezes, gente, você quer abrir um negócio, você quer dar uma mudança, muda agora. Muda agora. Agora, faz agora. Ai, mas eu tenho que ver não sei o que, não sei o que. Lembra que o como não existe na vida de uma pessoa que manifesta a vida que quer? Vocês têm que excluir o como da vida de vocês. Vocês querem manifestar todos os desejos de vocês? O como ele não existe. Acabou, essa palavra não existe. Como nunca, impossível, nunca mais, tô cansada, tô sem tempo, tô na correria, não dou conta, jamais. Essas palavras, elas não existem na boca de quem manifesta o ser espiritual que é. Fé não é saber como vai acontecer. Fé é Opa, é descansar sabendo que já aconteceu. Entendeu? A prática, meu instituto. Na prática. Quando eu vi o meu CNPJ, eu até chorei, gente. Falei, ai meu Deus, tô acreditando nisso. E é simples, sem sofrimento, porque eu tinha tanta certeza que isso ia acontecer, que eu não tinha problema nenhum de usar o nome do instituto, mesmo sem ter o CNPJ e mês sem estar instituído. É fé ou não é? É isso. Exemplo, a criança pede descanso, o adulto pede se repete comigo. A criança pede e descansa. O adulto pede e se desespera. Meu Deus. Quantas de vocês estão desesperadas? Por R$ 10.000? Por um carro? Por R$ 5.000? Por mais cliente? Porque eu tenho que vender mais? Porque, Gi, eu tô desesperada. É só pelo dinheiro para pagar sua mentoria, que é R$ 211. Eu não tenho. É só isso. Mas no desespero você consegue alguma coisa? Gente, eu acabei de atender uma cliente que semana retrasada, antes do feriado, a gente fez uma sessão, ela é uma cliente minha e ela faz uma mentoria comigo. Ela estava desesperada. Você sabe de quanto que ela precisava? R$ 500.000, tá? Você tá- é esse tipo de gente que eu trabalho, tá? Ela estava tão desesperada que ela não conseguia conversar comigo, que ela engasgava. E aí eu não consegui atender ela presencial, eu falei, vamos fazer uma sessão online. E fui, conversei com ela, a gente conversou. Eu falei pra ela, descansa seu coração nisso aí. Para com isso. Você não tá tendo fé. Não, eu tenho fé. Eu falei, não tem não, senão você não tá passando mal desse jeito. E aí eu falei assim, ai, mulher, e aí tudo dela não vai dar tempo, que não sei o quê, não sei o quê, tudo negativo. Eu falei, não vai dar mesmo, não. Porque eu concordo com você, tá? Concordo sim ou não, Cíntia? Se você tá me dizendo que é assim, então tá, é assim. Mas eu falo pra você que é de outro jeito. Você acredita em mim? E aí eu conversei com ela. Aí hoje ela chegou na sessão. E ela falou, 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 falou. Eu olhei pra ela e falei assim. E ela falou, 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 falou. Não tá nem prestando atenção no que eu tava falando. Eu falei assim pra ela: Você conseguiu os R$ 500.000? Aí ela falou: Sim. Eu
Falei, ah, tá. Você morreu? Alguém morreu? Não. Falei, precisava estar daquele jeito? Ela, não. Ela falou, mas é ansiedade, né? Eu falei, você não tem ansiedade. Você é desesperada. Você procura ansiedade pra você. Lembra do poder da palavra? Se eu falo que eu sou ansioso, o que que foi, qual foi a ordem pro meu subconsciente? Agir como uma pessoa ansiosa. Se eu falo que eu não tenho tempo, qual foi a ordem pro meu subconsciente? Agir como uma pessoa que não tem tempo. Se eu sou uma pessoa bloqueada, o que que eu falei pro meu subconsciente? Que ele bloqueia. Conseguiram entender o jogo aqui? Gente, fala assim: a vida é um jogo A vida é um jogo e eu vou jogar ele. e eu vou jogar ele. Exatamente. A chave final aqui para você entender. Você não precisa entender os caminhos, você precisa confiar em Deus. Gi, mas eu sofro tanto, eu já pedi tanto para Deus, mas Deus não me atende. Lembra da ligação? Você tá ligando. Não é você que tem que ligar para Deus, você tem que atender a ligação de Deus. Você liga, Deus tá ligando, mas você não consegue atender, porque o como não deixa, porque o desespero não deixa, porque as palavras negativas não deixam. Gi, onde a Gabi, a vida é um jogo e eu vou jogar ele. Isso aí, Gabi. Te contar uma coisa pra você. Quem conhece a história de Daniel aqui na Bíblia, o anjo, quando chega pra Daniel, fala: Deus ouviu a tua ligação, Daniel. Não é assim, né, gente? Eu tô parafraseando aqui do meu jeito. Deus ouviu tua ligação no terceiro dia. Porque Daniel estava lá jejuando, tanto é que tem o jejum de Daniel de 21 dias. No terceiro dia. Só que o príncipe da Pérsia instaurou uma guerra e a informação não conseguiu chegar aqui, mas eu consegui chegar. Então, eu tô aqui, vou entregar a informação para você. O que que é esse príncipe da Pérsia, gente? É o nosso subconsciente. Eu falo para Deus de forma racional o que eu quero. Mas entre o que eu quero, a minha oração e a superconsciência, existe uma ordem negativa implantada no meu subconsciente. E é por isso que lembra que Jesus fala: você não recebe porque não sabe pedir? Bater e a porta abrir? Por que que eu tô batendo e a porta não tá abrindo? Porque a ordem que tem no meu subconsciente é totalmente negativa. É o príncipe da Pérsia. Você não merece, você não vai dar conta, não tem jeito, não vai dar tempo. Aí você se desespera, aí você não recebe. Existem armas, caminhos e canais que você ainda não conhece, mas eles estão disponíveis. E deixa eu contar uma coisa pra você. Muitas vezes você não precisa nem conhecer, tá? Você só precisa receber. Hoje você vai o quê? Parar de controlar, parar de duvidar e começar a confiar. Em algum momento que eu falei que você precisa saber qual arma que é? Não, porque existem mais coisas entre o céu e a terra que a filosofia pode explicar. Estão disponíveis. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente. Alguém já ouviu falar em lei da irresistência aqui? Alguém já ouviu falar em lei do uso? Alguém já ouviu falar em lei do karma? Você, às vezes, não pode saber o que é hierarquia, pertencimento e equilíbrio, mas são ordens do amor, ordens familiares que regem a tua vida. Às vezes, você nem sabe o que é a lei da gravidade, mas você só está segurado aqui na Terra por conta da lei da gravidade. No direito, a gente tem uma máxima que fala assim: eu não posso alegar ignorância da lei. Uma lei é publicada, eu não posso falar eu não sabia que era lei. Problema, ela age sobre você da mesma forma. O que é a lei do uso? Vou ensinar isso aqui para vocês agora. Nos módulos mais para frente, eu vou ensinar isso melhor das leis, tá, gente? Eu vou falar mais de leis. Mas deixa eu explicar. Sabe por que que é tão importante você tirar as coisas de dentro da sua casa que você não usa? Porque existe a lei do uso. Se você tem uma roupa, se você ganhar um presente, se você tem as coisas, você precisa usar. Porque se você não usar, até o seu intestino constipa.
por conta da energia que você gerou. Uma casa que é entulhada de coisas que você não usa afeta diretamente no seu subconsciente e na sua saúde. Ficou assustada, Grace? Tá entendendo por que que vocês não manifestam a vida que vocês querem? Porque não conhecem a verdade. Porque desconhece essas coisas. É uma energia estagnada? É a energia estagnada. Não é energia estagnada. Lei do uso. Você não está respeitando a lei do uso. E deixa eu contar uma coisa aqui para você. Quando Deus fala na Bíblia sobre o Senhor, Deus, respeitar Deus, é respeitar a lei. Deus é o quê, gente? Deus é a lei. Deus é a lei da criação. Deus é a lei maior. Dele saiu tudo. Ele é a expansão do universo e dele saiu tudo. Se você tem roupa no seu guarda-roupa, você comprou, ficar assim, ai, eu vou usar. Você ficar aguardando a ocasião perfeita para usar, meu amor, ou você usa essa danada desse trem, ou você dá pros outros. Tira de dentro da sua casa. Aí você não sabe por que que o dinheiro não vem. Ai, eu preciso poupar, eu preciso economizar, eu preciso guardar. Meu Deus do céu. Eu deixo o menino passar a vontade de tomar um Danone, porque eu preciso economizar. Aí os Danone muito nunca vem. Peraí, gente, deixa eu colocar meu computador carregar aqui, o carregador tá bravo. Além do uso. Tô A sentindo que gente essa música assim, foi tá dando certa vez. Gi, mas as minhas condições financeiras não permitem. Gente, eu não tô falando pra vocês serem responsáveis, tá? Mas muitas vezes a gente negligencia a nossa própria saúde falando que não tem dinheiro pra poder pagar. É verdade ou não é? Isso é uma frase, negligenciação. uma frase que inclusive eu já ouvi uma frase assim, Gi, que o pessoal fala muito assim, eu não tenho tempo de cuidar da minha saúde. Aí eu ainda ouvi assim, você não tem tempo para cuidar da sua saúde, mas lá na frente você vai ter que ter o tempo para cuidar da sua doença. Exato. Foi É isso. É isso e eu guardei. É isso mesmo. Gente, isso é um desaforo. Você tem que cumprir a lei. E a lei de Deus é que você é uma pessoa com saúde, uma pessoa próspera, uma pessoa de amor e uma pessoa de autoexpressão plena. Se você não vive isso, você não está cumprindo a lei. E às vezes é aquele entulho que tem na sua casa, aquele monte de coisa estragada, as coisas que você tem não usa. Gente, doa. Ó, lei da semeadura. O que que é lei da semeadura? Eu entrego, eu dou algo, e não é muita coisa, não, gente. Não às vezes as pessoas acham que tem que doar, eu tenho que doar dinheiro, grandes montantes. Não. O que que você pode fazer agora? Hoje, às vezes, você pode doar R$ 5 para alguém. E esses R$ 5 pode se tornar 500, esses R$ 5 pode se tornar 5.000, pode se tornar 50, pode se tornar 5 milhões. É o que você consegue fazer agora. Olha, hoje o meu trabalho, ele é de um valor elevado. Mas eu vivo fazendo essas coisas assim, ó, de R$ 57, de 200. Eu vou falar pra vocês que uma mentoria anual comigo, gente, é R$ 18.000. 18.000. E eu tô vendendo um produto pra você por 211. Eu fiz um workshop por R$ 11 que transformou a vida de gente que tava no workshop. Por quê? Porque eu recebo. E se eu recebo, eu tenho que entregar. Isso é lei da semeadura. Quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Até no Uber eu gosto de semear. Você sabe se você vai pagar o Uber lá, deu centavinho, eu complemento. Isso é semear. Ah, mas é centavos. Mas esses centavos se multiplica por 1.000. Então, para manifestar, para eu ter fé verdadeira, a fé genuína, é isso aqui, ó. Parar de controlar, parar de duvidar e começar a confiar. Aí a gente vai depois que eu parei de controlar, depois que eu parei de duvidar e depois que eu comecei a confiar, eu vou para onde? A voz da autoridade.
Eu dei a vocês autoridade. Ó, Jesus falou isso pra gente. Eu vos dou autoridade. Jesus falou que a gente ia fazer coisas maiores que ele, sim ou não? Sim. E por que que a gente não faz? Se foi o grande mestre que abriu a maior fenda entre a vida e a morte, que ele foi até a morte e voltou. Ele falou isso pra gente e a gente não acredita nele. Por quê? Porque eu tô lá na minha mente racional. Porque eu tô lá na ordem do subconsciente, do que o mundo disse pra mim. E não na superconsciência do que o divino falou pra mim. E eu não exerço essa voz. Por que que eu tô falando pra vocês sobre decreto? Sobre palavra, poder invisível da palavra. Por que que a palavra transforma a sua vida? Porque Jesus te deu autoridade para transformar a sua vida através da fala. O que que tá lá em Provérbios 18:21? Vou abrir aqui para vocês, vou ler para vocês. Gente, leiam um livro de Provérbios, viu? Eu leio para os meus filhos. Eu coloco as principais passagens de Provérbios já para o Dom tá memorizando. Lê pelo menos um por dia, quem conseguir. Provérbios 18:21, anota aí. A língua tem o poder de vida e de morte. Quem a ama comerá do seu fruto. Quem a ama comerá do seu fruto. Se você é uma mulher rixosa que ama reclamar, você vai comer que fruto na sua vida? Ninguém aqui vai reclamar mais, né? Que fruto que você tá comendo? A Cíntia, eu vou expor a Cíntia, viu? Esses dias eu falei uma coisa pra Cintia, a Cintia falou assim: ah, mas eu não posso falar da minha vida, do que eu sinto. Eu falei: não, não pode. Mas brincadeira. Pra mim você pode, porque eu vou te ensinar como que é o jeito certo de falar, viu, gente? Pra mim vocês podem. Não pode é falar pros outros. Mas pra ninguém, nem pra você mesma. Que fruto que você tá comendo? O que que tá na ponta da tua língua? Você tá comendo o fruto da ponta da tua língua. É vida ou é morte? É vida ou é morte que você tá profetizando, que você tá jogando nesse. Porque você tem autoridade, entendeu? Você tem autoridade. Se você fala vida, você gera vida. Se você fala morte, você gera morte. Aqui, ó, é o que eu tô falando, né? Você não nasceu para sobreviver, você nasceu para governar. Como assim, Gisele, eu nasci para governar? Tá lá em Gênesis. Deus fez o mundo e no último dia fez o homem e fez o homem, falou pro homem que ele ia governar sobre a terra e os animais. Gente, nós somos seres de governo. Essa teoria da Viana que você é um ser, ai, você é um animal racional. Mentira, você não é um animal. Porque Deus fez você humanidade e fez você para governar sobre os animais e sobre a terra. É por isso que a gente dominou tudo, até os dinossauros, porque eles eram grandes, mas quem que tá aqui? É nós, porque nós temos cérebro. A gente não usa bem, né, gente? Mas vocês conseguiram entender isso? Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando para vocês? Sim? Uhum. Então Sim. tá. Sim. Então tá. Essa é a revelação. Você tá sobrevivendo? Então você não tá vivendo o que você veio fazer aqui nessa terra, não. Você nasceu para governar sobre a saúde, nasceu para governar sobre o dinheiro, sobre a abundância, sobre a felicidade, sobre tudo a gente nasceu para governar. E Jesus confirmou isso quando diz que vos dou autoridade. E a gente não usa autoridade nem contra a nossa mente racional. Porque tem um falso eu que fica aí falando na sua cabeça, você acredita nele. Você não consegue governar sobre a voz na tua mente. Verdade espiritual. O problema não é a falta de poder, o problema é a falta de consciência do poder. Vocês entenderam qual que é a minha missão aqui, gente? Despertar essa consciência em vocês.
Eu não vou dar poder para vocês em nada. Por quê? Fala assim, porque eu já tenho poder. Já Você já tem tem poder. o poder. O que você precisa é tomar consciência desse poder que você tem. É esse que é o negócio. Essa é a verdade espiritual. O erro, as pessoas pedem sem fé, duvidam, tentam controlar, vivem na escassez. Princípio da palavra. A palavra conecta você ao poder de Deus. Ela ativa, ela direciona, ela manifesta. Como que você vai tomar consciência do poder que você tem? Como? Não ouvi. Governar. Grace, Gabriela, quem tá com a câmera fechada aí? Ludmila, Charlene. Como, gente? Decretando. Através da palavra! Decretando. É através da palavra que você ativa. Só que você entendeu o que que você está ativando na sua vida? Nossa, eu não tive tempo. Nossa, mas as coisas estão difíceis. Nossa, mas eu não tenho cliente. Nossa, mas esse menino é chato. Nossa, mas meu marido é um horror. Nossa, mas ninguém me ajuda. Nossa, mas ninguém me ama. Nossa, mas eu quero que o fulano se exploda. Aí sabe quem vai se explodir? A Eu. gente mesmo. É, porque a sua palavra tem poder. Verdade. Toma cuidado com o que Por isso você a gente julga, não viu? pode ficar reclamando. Exatamente. Gente, aquilo que eu julgo, eu me transformo naquilo. Vou contar um caso pra vocês. Nossa, gente, tá todo mundo bem aí, né? Eu tenho Sim, mais 12 minutos. Então tá, vamos lá. Eu tenho um caso de uma querida que foi trocada por outra, foi traída, excomungava a mulher. Porque ela não podia, ela sabia que ela não podia ter se interessado, porque ela era casada, enfim. Adivinha? O que que aconteceu com a querida? Traiu. Não, um tempo depois ela se interessou pelo homem casado. Toma Boa. muito cuidado. Toma muito cuidado com o que você julga, viu? Toma muito cuidado com o que você fala do outro. Toma muito cuidado com o que você pensa do outro. Com o que você deseja pro outro. Porque o fruto é você que pode. Pronto. Planta. come. É Olhe. você que vai colher, é você que vai comer. Toma muito cuidado. Eu vou falar um pouco aqui sobre ressentimento e mágoa, tá? Consciência. Consciência de escassez gera falta. Consciência de abundância gera provisão. A Gabriela, meu microfone não conecta, mas quero falar. Muitas vezes reclamamos sem ver, julgamos sem ver, e a consciência deve sobressair. Exatamente, Gabi, porque a gente hoje vive no automático. No início da aula, Gabi, depois você vai assistir gravado, eu falei sobre a intuição. A gente tá tão no automático, Gi, mas assim, eu reclamei, e agora? Cancela, cancela, cancela. Você vai refazer o pensamento. Gente, porque o pensamento a gente não para de pensar. Eu quero que vocês tenham essa ideia aqui, tá? Nossa, meu Deus, tô pensando coisa ruim. A Gi falou que eu não posso, não sei o quê. Não, não. A consciência, esse mundo, esse automático, isso aqui vai continuar. Seu pensamento, ele vai continuar ali no que ele sabe. O negócio aqui é a gente mudar é a consciência do subconsciente. A alma. A gente vai contar a verdade para a alma. E aí, por exemplo, eu falei uma coisa ruim. Opa! Não, não. Ó, alma querida, não é assim. É assim, assim, assado. Aí você traz a ordem positiva, entendeu? A provisão de abundância. Ai, hoje eu reclamei. Ai, meu Deus, eu não tenho dinheiro. Opa, para. Todo o dinheiro que eu preciso já está criado no universo por lei divina. Entendeu? É por isso que eu faço os papeizinhos. Porque toda vez que o pensamento racional vir, eu troco ele pelo pensamento divino. E o pensamento divino vai ser fixado na minha alma. Vocês entenderam a dinâmica? Conseguiu entender? Vocês vão Sim. pensar, ó, eu falei alguma coisa ruim, eu troco na hora. Opa.
Essa não é a verdade. Aí você conta a verdade. Alma querida, a verdade é essa e essa. Gi, se eu não tiver o papelzinho, gente, você vai pensar. É por decreto divino, é por lei divina, é a autoridade que você tem. E aí você gera essa consciência de abundância. E a consciência de abundância, de saúde, de amor tem que ser gerada, gente, na alma. E quanto mais eu pratico isso, mais isso se fixa. O poder, Deus já deu o poder. Agora você precisa. Assumir. Assumir. Então fala assim, hoje 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 eu assumo o poder de Deus. eu 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 assumo, Eu assumo o assumo o poder poder que de Deus Deus. me deu, né? hoje eu Eu assumo o assumo o poder poder que Deus me deu. que me deu. Tu é poderosa. E eu não tô falando de Mulher Maravilha, não, tá? Quem é Mulher Maravilha perto do poder que Deus deu pra gente? Gente, Deus nos deu o poder de governar sobre toda a terra. E por que que você não tá governando? Agora você sabe por quê, né? Agora você já sabe. Responsabilidade. A única pessoa que precisa mudar é quem? Nós Fala eu. mesmos. Seu marido precisa Eu. mudar? não, Seu filho precisa mudar? não, Seu pai? Sua mãe? Seu não. irmão? Seu avô? Não. Você precisa mudar. E é por isso que você está aqui. E é por isso que você veio aqui. Porque é você. E você muda, tudo muda. A Cíntia estava no Sistematicamente Desperta agora de março, e uma das questões ali era muito, foi uma das perguntas, uma pessoa perguntou: Ah, eu não tenho o apoio, a pessoa precisa do apoio dos pais, do marido, não sei o quê. Eu falei: Ô, o desejo é seu. Quem Não tem que é do seu correr é pai, a de sua mãe, gente. do seu marido, do seu filho, é seu. Assuma a responsabilidade pelaquilo, pelo poder que você tem. O outro também tem o poder. Quando você começar a só colocar crédito nisso aqui e parar de debitar, a vida muda. Eu conto muito a minha relação com a minha filha. Eu cobrava demais dela, né? Porque eu queria muito que ela fosse igual eu. O dia que eu entendi que ela nunca ia ser igual eu, porque ela era ela e eu era eu, e eu não podia exigir que ela tivesse a mesma personalidade, a mesma atitude, que ela fosse igual eu, a nossa relação mudou. Porque eu passei a educar e cobrar ela só na medida do que eu sabia que era possível para ela. E aí a gente coloca um pouco mais, a gente coloca um pouco mais. Eu comecei a parar de debitar da minha relação com ela, de cobrar, 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 cobrar. Resolvi cuidar de mim e comecei só dar, 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 dar. A nossa relação. Gente, a minha casa era conflituosa, era grito dia e noite, noite e dia. A minha casa é o lugar que eu mais amo na minha vida. Que eu gosto de estar, que eu gosto de ficar. Eu gosto de ficar lá com ele, com os meus filhos, eu gosto de ficar sozinha. É um lugar que eu gosto de estar, porque é um lugar de paz. Porque eu construí isso. Eu assumi a responsabilidade. Entendeu como que funciona? Se a sua casa não é um lugar de paz, assuma a responsabilidade de fazer ele se tornar um lugar de paz e não espera nada de ninguém, não. A única. A gente só espera de Deus, tá, gente? É o único que a gente tem que esperar. Lei espiritual. Quando você muda internamente, o externo responde automaticamente. Bloqueios reais. Esses aqui são os principais bloqueios que a gente tem, que é mágoa, ressentimento, medo e dúvida. Esses são os verdadeiros inimigos. Seu inimigo não é sua mãe, seu pai, seu irmão. Não. Seu inimigo é isso aqui, ó. Sabe a mágoa da mulher que roubou meu marido? Sabe a mágoa do boy que me deixou, que nunca me escolheu? Sabe a mágoa da viagem que eu nunca tive dinheiro para pagar? Sabe a mágoa do meu patrão que me explorava? Do meu pai que me abandonou? Da minha mãe que é narcisista? Esses ressentimentos das pessoas que não te pagaram? E eu tô falando aqui para pessoas que trabalham com comércio, a maioria aqui trabalha com comércio. Sabe aquela pessoa que ficou devendo para você? Isso que trava você. Esquece esse povo. Ai, como que esquece? Aqui, ó. Decreto. Agora estou imune a toda mágoa e ressentimento. Gi, quantas vezes que eu tenho que falar isso? Até se tornar realidade, até você não lembrar mais.
dessa dor desse povo, ó, gente, é que eu tô falando. Eu tô falando assim pra dar mais ênfase, tá? Pra ficar mais dramática, porque eu sou dramática. É, precisava escutar isso hoje. Quem falou? Eu não vi. A Ludmilla, A né, Gabi? Ludmilla. Glória a Deus, Ludmilla. Eu falei, vocês estão no lugar certo. Ninguém tá aqui por acaso, não, gente. É, eu acho que agora eu tô vendo que me prende muito é mágoa de muita coisa. Como se diz, anteriormente você falando aí, questão de família mesmo. Eu já deixei muito de fazer coisa por dentro da minha casa, pessoa próxima, pegar e falar: Nossa, para que você vai fazer isso? Não vai dar certo. Ou como se comecei até a emocionar. E foi isso. Eu já deixei muito de fazer coisas por causa dos outros, de me sentir diminuída. Não vou falar que eu ainda não me sinto, mas eu me sinto. Mas agora acabou. Essa aqui é Acabou. a frase, ó. Agora estou imune a toda mágoa e ressentimento. 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 Agora estou imune a toda mágoa e ressentimento. Tem um módulo dessa jornada. Gente, porque essa jornada vai ter vários módulos, viu? Essa aqui de 5 aulas é o primeiro módulo. Tem um que eu vou falar pra vocês. É porque assim, a gente tem que fazer uma caminhada. Não adianta. Eu vou falar de sucesso nos negócios. Não adianta falar pra você de sucesso do seu negócio se a gente não curar isso antes, tá vendo? Se eu não descobrir que, que tem mágoa dentro de mim, que é o que a. Opa! Que é o que a Grace acabou de ver, conhecer a verdade vos libertará. Eu faço essa jornada, eu faço esse caminho aqui, aí depois eu vou falar daquilo ali, eu vou falar do jogo da vida, nós vamos falar dos negócios. Conhecer nossos bloqueios, né? Você tem que construir, você tem que despertar. E para despertar, eu tenho que fazer essa trajetória. E aqui, ó, gente, isso aqui, coloca no cabeceira, coloca, escreve, você vai escrever no cartãozinho, você vai fazer o decreto. Toda vez que você pensar na situação, você vai falar isso. É toda vez que vier na sua cabeça, toda vez que se te paralisar, agora estou imune a toda mágoa e ressentimento, agora estou imune a toda mágoa e ressentimento, agora estou imune a toda mágoa e ressentimento. Isso é ressignificar. Isso é o que a gente trabalha na filosofia sistêmica. Ressignificar. O que que Paulo fala pra gente lá em Romanos? Não molde sua mente ao mundo, mas às coisas do céu. É as coisas da superconsciência que eu tenho que estar apegada, e não as coisas da mente racional. Entendeu? Racionalmente é horrível você ouvir da pessoa que mais deveria te apoiar que você é burro e que você não vai ser nada na vida. Que foi a pessoa que te deu a vida. Isso é horrível, gente. Mas não é aqui que eu tenho que ficar. Eu tenho que ficar lá na mente superconsciente, porque eu sei quem eu sou. E eu sei que eu tenho o poder do Criador do mundo dentro de mim. Equilíbrio. Permanecer firme não é ficar e não ficar parada. E manter o equilíbrio emocional. Gi, esse mês eu quero vender para 50 pessoas a mais. Lembra o que eu falei para você? Que ser espiritual é ser equilibrada, é permanecer firme, mas não ficar parada. Eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou entregar o meu melhor e as coisas vão acontecer. É manter o equilíbrio emocional. Gente, eu tenho uma missão. Contar uma coisa, ó, até o horário, até no relógio eu oro no horário das sincronicidades, ó, 20 e 20. Eu tenho uma missão dentro do meu negócio de impactar, de alcançar 1 milhão de pessoas. Essa é a minha missão. Esse é o meu objetivo. Não, minha missão não, meu objetivo. E aí eu trabalho, eu faço muito, e aí a gente acaba que se liga muito à rede social. E esses dias eu entrei na minha rede social e o meu Instagram deu um bug, só que ele foi pro meu futuro. Deu uma falha na Matrix. Um post que eu tinha acabado de ver, eu até salvei isso aqui, porque no dia que aconteceu eu vou mostrar pra vocês, porque as coisas pra mim acontecem um pouco, eu vejo antes, mas acontece depois, tá? Olha aqui, o post. Cadê, gente? Meu Deus, sumiu. Não, sumiu não. Tá aqui. Ó, o post que eu tinha feito, 4.725 curtidas,
320 comentários, 233 compartilhamentos e 1.062 233 repostagens e 1.006 compartilhamentos, envios. Tá lá no post? Não. Só que o que que aconteceu? O que que é isso? Lembra do Instituto? Que eu lancei todo o Instituto antes dele ter instituído o CNPJ? É isso. Permaneça firme. Continue fazendo. Agora você vai respirar, você vai decretar e você vai ouvir. Você vai falar com Deus. Deus, tem alguma coisa que eu não tô vendo? Me mostra. Tem algum caminho? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Deus, eu quero isso, 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 mas tem alguma coisa que eu posso fazer? Deus vai mostrar pra você o que você tem que fazer. E aí, isso aqui é ser espiritual, tá, gente? Manter o equilíbrio emocional. Qual que é a chave? Você não precisa lutar. Você precisa se posicionar. Posiciona. Se posicionar com esse poder, com essa autoridade. Gente, você tá lá fazendo uma live. Qual que é o seu desejo? Que você estivesse lá fazendo uma live para 5.000 pessoas. Imagina, se posiciona como uma pessoa. Eu me posiciono como se estivesse falando com 1 milhão de pessoas. Esse é meu posicionamento. Eu tava fazendo sistematicamente, eu falei isso para as meninas. Nós éramos acho que 25 pessoas lá. Eu falei para vocês, eu falo para vocês e eu falo para vocês, 25 pessoas, e eu falo para uma plateia de 1 milhão de pessoas. Igualzinho, eu não tenho medo nenhum. Porque eu já faço isso. Eu não faço isso. No final de semana lá nós éramos umas 70 pessoas. Eu não falo para 70 pessoas, eu falo para 1 milhão de pessoas. Vocês entenderam? Isso é posicionar. Começa a viver. Traga para o mundo físico que já está criado no mundo espiritual. Tudo que eu falo no mundo terreno, já tudo que eu falo na terra está ligado no céu. Por isso que eu colho os frutos infrutíferos negativos. Porque se eu falei aqui, criou no céu. Aí eu vou receber. Tudo que é plantado é colhido. Atitude espiritual. Confiar, agradecer, agir com fé. É, Confiar, agradecer e agir com fé. Confiar, agradecer e agir com fé. Essa é a atitude que você tem que ter. E não a atitude de medo, de escassez e de dúvida. Lei da ação. Haja como se fosse e você será. será. Vocês entenderam, gente? Que eu agi como se eu fosse dona de um instituto e o instituto aconteceu. Eu ajo como se eu já tivesse todos esses números e alcançasse todas essas pessoas. E isso vai acontecer. Exemplo: quem vive como vítima reforça a dor. Dor. Quem vive como autoridade transforma a Realidade. realidade. Você não tem que desenvolver autoridade. Você já é. Exemplo. Fala assim: eu sou, Eu sou, Eu eu sou. tenho e eu eu tenho. vou. Esses são os seus verbos. Eu sou, eu tenho e eu vou. É o verbo ser, é o verbo ter e o verbo ir. Eu amo palavras. A minha palavra de 2026 é sustentar. Você tem que sustentar isso aí que você quer. Verdade profunda. O mal não tem poder real. Ele só existe quando você acredita nele. Entendeu? O mal, ele não existe. Ele só existe se você acreditar nele. Aí ele cresce. Quem lembra aqui do filme lá dos Monstros S.A.? Vocês lembram do filme? O filme que tinha os monstros? Chama Monstros S.A. Gente, assiste esse filme. É isso aqui. O que que fazia a cidade dos monstros existir? Vocês lembram? Era o medo das crianças, não era? Eles iam à noite, assustavam as crianças, captavam o grito delas e isso abastecia a cidade. O que que tá abastecendo seu medo? Que você acredita nele. Para de dar força para esse medo. Enfrenta esse leão para você ver se ele não foge de você. Ele só não foge porque você corre dele, aí ele corre atrás. Poder real. O poder de Deus está dentro de você, na sua mente superconsciente.
no espírito. Manifestação, mudanças rápidas acontecem quando você se alinha com esse poder. É assim, ó, gente. É muito rápido. É muito rápido. Você cresce. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E quando as coisas começam a acontecer, você vai fazer, se movimentar. Quando começa a acontecer, você fala assim: Jesus misericórdia. Aí é onde Deus põe você à prova. Se você vai sustentar ou não. Aí você respira fundo e fala assim: pode mandar, Senhor, que eu dou conta. É. Quando as pessoas falam assim, e aí, tá na correria? Nunca. Não existe correria na minha vida. Eu tenho compromissos. E eu tenho muitos. E eu sustento, porque eu vivo a vida que eu pedi a Deus. Eu falei, Deus, eu quero. Eu quero fazer mentoria, eu quero dar aula, eu quero palestrar, eu quero escrever livro. E eu quero é isso pra minha vida. Eu quero impactar a vida das pessoas. Gente, pode estar onde for, eu vou. Só que o povo não sustenta o que quer. Ai, nossa, tô tão cansada. Ai, meu Deus, não dou conta. Ai, porque não sei o quê. Não sei assado. Gente, eu menstruei ontem. Eu tô aqui numa cólica. Eu já tomei 2 remédios hoje e tô aqui falando pra vocês. E não tem nada que faça eu não falar. Por quê? Porque isso aqui pra mim é a coisa mais maravilhosa do mundo. Se você não ama o que você faz, gente, procura uma coisa pra você poder amar. Não prospera. Você precisa amar o que você faz, porque senão você não prospera. Verdade. Os sonhos com bicho-papão. Aqui a Gabi falando. A Gabi lembra dos Monstros S.A. Eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês assistam esse filme. Pra vocês entenderem. Aqui lá, gente, é mundo físico e mundo espiritual, tá? Todo filme que te traz uma mensagem. Papel do homem: confiar, agradecer e preparar. Vocês estão preparando o terreno para o sucesso de vocês. Se movimentem com leveza. Ih, mas o boleto bateu na porta, o que que eu faço? Misericórdia. Fala assim, ó, o decreto do boleto, gente, é a provisão divina para tudo que eu preciso. Há provisão divina para tudo que eu preciso. Há provisão divina para tudo que eu preciso. E vai abençoar suas contas, vai abençoar seus devedores, vai abençoar seus clientes. Traz bênção para a vida das pessoas. É umas coisas assim tão incríveis. Nossa, se eu tivesse. Tem tanta história para contar para vocês, eu vou contar durante esses 5 contos. Tem um microfone que tá dando ruído. Será que é o da Grace? Acho que é o da Ludmilla. Vou só ativar o mudo aqui. E aí, você não está esperando algo acontecer. Você está se preparando. Você está aprendendo a ativar. Para de esperar algo acontecer na sua vida, tá? Para você fazer o que você precisa fazer. Você está fazendo o quê? Você está aprendendo a ativar. Sabe aquela live que você não quer fazer? Faça. Sabe aquela cliente que você não está querendo ter contato? Tenha. Sabe aquela desculpa que você não tá querendo pedir? Peça. Sabe aquela mágoa que você não tá querendo, que você tá abraçada nela aí, dormindo, acordando, agarradinha, que ela tá te limitando? Acolha ela, ressignifique ela e mande ela embora. Você não vai fugir mais do leão. Você vai abraçar o leão e mostrar pra ele quem governa. Hoje você assume o quê? Sua autoridade, sua posição e o seu poder. Eu falei que é de alguém? É de quem, gente? Quem é o sujeito aqui? O sujeito é eu. Sua autoridade, sua posição, seu poder. Sua autoridade, sua posição, seu poder. Você é o agente que faz o movimento. Age, eu vou desenvolver. Você não vai desenvolver nada. Você vai fazer o quê? Você vai ativar. Você não tem que desenvolver nada, gente, porque tudo já está em você. A sabedoria, o conhecimento, o discernimento, a inteligência, o dom, o talento, a habilidade. Você vai fazer o quê? Você ativa.
A partir de hoje, você vai, tudo que você for fazer, o que que você está fazendo aqui nessa mentoria? Você está ativando, lembra lá no começo? Vamos voltar lá? Peraí que eu vou passar isso aqui para vocês. Lembra lá no começo? O que que eu falei da ativação do decreto para você ativar quem você é na essência? Você vai aqui, ó. Você está ativando isso daqui, ó. Isso aqui, ó. Deixe-me expressar agora a ideia divina em minha mente, corpo e circunstância. Você está ativando quem você é no mundo espiritual. Você é uma ideia divina. E é isso que você tem que ativar. Agora vamos lá para o final. E eu vou deixar esse decreto aqui para vocês. Que isso aqui vocês têm que fazer também, ó. Aqui é um decreto, gente, porque não tem a nossa mente subconsciente, o nosso subconsciente não tá cheio de sujeira. Não tá cheio de crença, de condicionamento, das mentiras que foram contadas pra gente, de medo, escassez, de falta de prosperidade, de falta de merecimento e de bloqueio, de mágoa e ressentimento e tudo outras coisas. Aqui, ó, é essa frase aqui que vocês têm que fazer. Não precisa preocupar em escrever, não, que aí depois eu vou mandar no grupo. E quem não tá no grupo me pede que eu mando pra vocês essa parte aqui, tá? Mas vocês vão entrar no grupo que vocês vão comprar a mentoria. Aí eu vou mandar pra você, tá? Isso aqui você vai escrever, gente. Escreve no espelho, espalha na tua casa, ensina isso aqui pros filhos de vocês. Pelo amor de Deus, assim, pelo todo o poder que Deus deixou aqui na Terra, que é esse decreto aqui, ó. Agora eu quebro e destruo pela palavra dita cada gravação infundada na minha mente subconsciente. Elas devem retornar para a pilha empoeirada de sua inexistência inata, pois surgem das minhas próprias imaginações fúteis. Eu agora crio as minhas gravações perfeitas através do Cristo interior. As gravações de saúde, prosperidade, amor e autoexpressão plena. O que é autoexpressão plena, Gisleide? É você ser quem você foi criada para ser. É você exercer os seus dons, os seus talentos. Todo mundo falou lá domingo pra mim, quem tá aqui, só a Gabi e a Cintia que não tava, né, que via a autoridade em mim, pelo jeito que eu falava, pelo jeito que eu me expressava, o jeito que eu sou. Isso é a minha expressão plena. Gente, eu nunca fiz um curso de oratória. Eu nunca fiz um curso de palestrante. Isso é natural meu. As pessoas perguntam como que eu tenho essa postura. O povo quer que eu ensine eles a andar. Eu sempre andei assim. Eu era criticada, eu era chamada de bailarina quando eu era pequena, porque eu andava nas pontas dos pés. Eu sempre fui assim. Só que eu nunca ativei. E quando eu descobri isso que eu tô contando aqui pra vocês agora, ensinando pra vocês, eu ativei. E cada vez que eu faço, eu ativo mais ainda. Eu vejo gente falando assim, nossa, mas, ai não, pra ser palestrante, eu preciso fazer um curso de oratória, eu preciso fazer, não, você precisa de nada. Você precisa ativar a ideia divina que tá em você. E aí você vai descobrir pra que você é bom. No que você é o negócio de fazer. É o bolo perfeito? Você é a mulher do bolo perfeito? Você é a mulher da prótese perfeita? Você é a mulher da semijoia perfeita? Da maquiagem perfeita? Da venda perfeita? Do cabelo? Eu não sei o que você faz. Mas você é perfeito porque você tem um dom e um talento natural que nasceu com você. O que a gente faz é ativar. Você vai ativar. E é por isso que a gente faz os cursos, porque a gente vai ativando. E aí a gente vai melhorando, a gente vai se aperfeiçoando, ativando. Por que que às vezes a gente não dá certo na carreira, gente? Porque a gente ativa o negócio errado. Entendeu? Sabe, tá na moda, todo mundo. Ah, o que tá dando dinheiro agora é vender imóvel. Todo mundo vira corretor de imóveis. Agora o negócio é ser médico, todo mundo vira médico. Vocês acham que vão ter médico bom? Que um monte de gente não vai desistir? Que um monte de gente vai fazer um monte de cagada? Por quê? Porque não é a ideia divina para a pessoa. A pessoa faz. Por quê, gente? Faz pelo dinheiro. Eu tenho várias mentoradas minhas que são terapeutas, que são consteladoras e não conseguem constelar, não conseguem fazer sucesso, não conseguem prosperar. Por quê? Porque não nasceram para ser consteladora. E a gente tem que aceitar para que a gente nasceu. Aí a pessoa quer ser uma coisa por conta de quê? Por conta do dinheiro. Vai ver se os cursos que tá falando lá
que, ai, seja uma terapeuta que fatura 10, 15, 20 mil reais por mês, não tá lotado. O povo pagando 4, 5, 10 mil reais num curso desse. Por quê? Porque a pessoa acha que é o curso que vai fazer ela ser boa. Não é. É o seu dom e o teu talento. É o natural. E muitas vezes, gente, o nosso dom e o nosso talento, sabe o que que é? É ser mãe, é ser dona de casa. E eu vejo as pessoas é, se autoflagelar como se fosse a pior coisa do mundo ser mãe, como se fosse a pior coisa do mundo ser dona de casa. Meu amor, é a maior função que você pode exercer na sua vida. É a primeira função que você tem que exercer. Eis-me aqui, Senhor, os filhos que o Senhor me deste. É ser realmente boa. Vocês já viram, gente? Vocês conhecem pessoas assim que é boa em ser dona de casa? Umas amigas que elas são. Sabe assim, que você entra na casa da pessoa, tudo. Eu tenho uma conhecida minha que um dia, inclusive, ela deu uma palestra num curso. Não existe. Ela é nutricionista por formação e ela trabalhou, e aí ela com 3 filhos, e ela deu uma pausa na vida dela para ser dona de casa. Olha, eu arrepio de contar a história dela. E aí ela parou de trabalhar, foi cuidar dos filhos, ficou em casa, foi ser dona de casa. Sabe o que que faz hoje? Ela dá curso para noivas. Ela ficou milionária dando curso para noiva, ensinando como ser dona de casa, ensinando como cuidar dos filhos, como fazer um lar. Olha para você ver. Só que assim, no mundo racional, ela era nutricionista. Hoje ela ensina as noivas, meninas jovens que vão casar, a cozinhar, a organizar a geladeira, como organiza, como faz as coisas. Vocês entenderam? Porque é um dom natural dela ser dona de casa. E ela pegou isso e fez dinheiro com isso. Quem falou que você não pode fazer dinheiro sendo dona de casa, sendo mãe? Que coisa boa que você faz pro seu filho que você pode ensinar para as outras mães fazer para os filhos delas? Vocês estão entendendo? E aí, às vezes, a gente quer ser médico, quer ser corretor, quer ser consteladora, quer ser não sei o quê. Mas, na verdade, a gente está buscando o quê? A gente está buscando o quê? Um jeito de pagar os boletos mais fácil. É só isso que a pessoa está buscando. Porque vive imersa nisso, né? Gabriela, quando estamos na nossa plenitude, ativamos a confiança e a autoridade na fala e na postura. Isso mesmo, Gabi. Eu vou dividir outra tela aqui com vocês agora. Ah, já estava aberto, inclusive. Vocês estão vendo, gente? Ai, cadê vocês? Tá conseguindo ver a tela? Ou não? Tá? Mudou, né? Mudou de. Ai, cadê? Aqui. Estão vendo essa tela? Ah, eu acho que eu vou ter que. Eu vou ter que. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu interromper aqui. Deixa eu abrir a tela de novo, porque eu não tô vendo. Aqui, 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 compartilhar. Pronto, agora eu tô vendo vocês vendo a tela. Pronto, tá vendo, né? Esse aqui é o material da aula, tá? Por isso que eu falei que vocês não preocuparem em anotar, porque é todo um resumo. Ai, gente, eu fiz com muito carinho e amor. Eu tenho talento com Canva, gente. Eu, eu sofri tanto para poder aprender a mexer nesse trem que hoje, falaram, eu vou montar um curso de Canva. Ó, fiz para vocês, então, o resumo, tá? Da jornada, do desbloqueio. Conhecer a verdade vos libertará. Tá lá em João 8:2. E eu deixei bem bonitinho aqui todo o resumo da nossa aula, do que eu falei para vocês, bem explicadinho aqui, ó, para vocês compreenderem, bem bonitinho, para estudarem. Eu quero vocês profundas, eu quero vocês assim ativada, porque eu acredito em você e eu vejo o Deus que tem em você. Tá vendo aqui, ó? Deixei bem explicadinho as duas partes do nosso encontro e deixei o quê? O ouro, né? O ouro. Tô falando de decreto, de leis, o que que tem nesses papéis seu aí? Nós quer também. Tá aqui, gente. Como que eu faço? Eu faço à mão. Eu escrevo. Então, esses decretos aqui, eles são para quê, ó? Armas que desconhecemos. Então, é para você conhecer as armas, ó. Temos armas que desconhecemos e caminhos
Tenho armas que desconheço e caminhos em que surpreenderão. Eu confio na direção divina, mesmo sem entender o caminho. A intuição me guia com clareza e segurança. Eu libero o controle e permito que Deus conduza a minha vida. Deixe-me expressar agora a ideia divina em minha mente, corpo e circunstância. Ai, aqui ficou emendado, mas eu coloquei aqui porque você pode imprimir, cortar e colocar no seu potinho. Para quem não estava no começo da aula, como que você vai fazer? Você vai pegar um potinho, tipo o pote da gratidão, e vai pegar eles e vai colocar. Eu faço assim. Eu vou lá e tiro um por dia e eu faço isso o dia inteiro. Eu deixo realmente a lei divina me conduzir. Eu acredito realmente que é aquilo que eu estou precisando no dia. Aí eu pego ele. Por exemplo, esse aqui é, ó. Sou filha do rei. Meu pai rico agora derrama sua abundância sobre mim. Sou a filha do rei. Todas as coisas abrem caminho para mim. Essa aqui é para abrir os caminhos. Que nem eu falei, às vezes é um boleto, às vezes é uma coisa assim muito, muito urgente que você está precisando. Esse aqui é para isso. Só que esses aqui é conforme a aula que eu vou entregando, tá, gente? Então, esses aqui são armas para o que você desconhece, são os decretos. Eu me alinho com quem eu sou e acesso a minha prosperidade. Aí aqui, ó, a parte 2, voz da autoridade, bem explicadinho também. Eu vou deixar isso aqui lá no grupo, tá? Da mentoria para vocês. Podem imprimir. E aí, a voz da autoridade. Esses decretos aqui é para você ativar a voz da autoridade em você. Então, ó, eu recebo agora a autoridade que me foi dada. Eu não sou vítima da circunstância, eu me posiciono diante delas. A única pessoa que precisa mudar sou eu e eu mudo agora. Tudo ao meu redor se reorganiza conforme eu me transformo. Eu estou livre de mágoa e ressentimento. Meu equilíbrio não depende das circunstâncias e assim por diante. Ó, eu confio e recebo. Tudo bem? E aí eu vou deixar então para vocês, tá bom? Essa é o nosso primeiro encontro. Então nós vamos ter mais 4 encontros toda terça às 19 horas. Então a gente vai dia 21, dia 28, dia 5 e dia 12. Dia 12 eu acho, de maio. Esse é o primeiro módulo da nossa jornada. Eu quero pedir antes de finalizar, gente, quem tá com a câmera fechada, abre a câmera para eu tirar um print, por favor. Pode ser? Deixa eu ver que alguém saiu. Gabi, todo mundo tá aqui, vamos lá. A aula se estendeu um pouco mais, é mesmo porque eu conversei muito, demorei um pouco para iniciar a aula e conversei mais. Gabi, você consegue abrir? A Ludmila foi bom. A Ludmila recebeu o que ela veio buscar aqui hoje, né, Ludmila? A Ludmila e a Grace. Eu vi as outras meninas também sempre manifestando, mas eu falo porque elas compartilharam mais. Lud, Gabi, vocês conseguem? Ai, tem alguém pedindo para entrar aqui. Gabi. Gabi tá entrando de novo. Ela que tinha. Ela vai entrar aqui rapidão, gente. Ludmila, tá faltando só a Gabi. Acho que o dela tá caindo. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Não, mas não tá. Chat. Gabi, tá constando que você tá com o vídeo aberto, mas não tá aparecendo, né? O que será? Tá todo mundo aberto? Ah, agora foi. Acho que é a internet. Vamos lá, vou tirar um print bem lindo nosso. Ativadas? Aí, deixa eu salvar aqui. Muito lindas elas. Isso. Cadê? Deixa eu salvar, porque senão depois eu coloco na outra pasta aqui. Vou mandar lá no grupo também. Alguém tem alguma dúvida ou quer compartilhar com o nosso grupo o que recebeu com a nosso primeiro encontro hoje? Pode abrir os microfones, tá?
Cíntia, a Charlene ficou quietinha ali. Grace, pode falar, Grace. Bom, como se diz, com a aula de hoje, acho que eu posso falar que eu descobri o que me atrapalha muito. Tava Que, travando, né? mas isso sempre aconteceu. Sempre eu iniciava um projeto, acabava, por algum motivo até então desconhecido, ele nunca ia para frente, e já foram várias coisas tentadas. E eu até comentei com a minha líder, que foi a que me iniciou, que eu acho que agora eu estou no caminho certo. Então, não pensei em ninguém, só pensei em mim mesmo. Falei, não, eu vou tentar. Conversei com Deus, primeiramente, antes de entrar no negócio. E agora eu tô aí. Acho que agora parece que eu sinto que é uma coisa que vai dar certo. Ah, muito bom, muito bom. Decreta sucesso pro teu negócio, viu? Se livra desse ressentimento, dissipa esse ressentimento, essa mágoa do seu coração e tudo vai dar certo. E já tá dando. Eu sempre falo. Amém. Está dando certo. Amém, amém. Gabi, quer Amém. compartilhar? Uai, Gisleide, eu tô feliz, né? É muito bom sempre aprender. Tá escutando? Sim, tô Chegou te a hora escutando. agora colocar esse microfone. Eu sempre deixo no mudo. Tô te vendo. E eu espero que a gente consiga, né, junto transformar muitas coisas, muitas vidas aí, né? Aprender com você, com seu conhecimento, que isso é uma dádiva, né, que você passa. E para retomar, né? Às vezes a gente tem até a consciência, mas esquece, não usa, não coloca em uso. Então a gente tem que, às vezes, dar um puxãozinho ali, retomar a sabedoria. Muito bem. Muito bom. Obrigada, Gabi. Vamos à Obrigada a vida. você. Renata, Aqui. Ah, estive. tô te ouvindo. Agradecer a Gabizinha, né, Gabi? Que você que me trouxe. Feliz que você tá aí. Ah, agradecer e que a gente possa, nesses 5 encontros aí, que a gente consiga absorver tudo, né? E consiga colocar em prática, né? Tudo que a gente conseguir aprender, porque muitas das vezes a gente se trava, né? Mas é o que a Gisleide falou, que a gente tem realmente que conhecer os nossos bloqueios, né? Saber o que que trava a gente para a gente começar a colocar em prática, começar a fluir, evoluir. E às vezes a gente é coisa que não é difícil da gente enxergar, mas a gente precisa realmente de alguém que passe isso para a gente de uma forma mais transparente para que a gente consiga entender tudo, né? Jesus, Aham. ele fala, né, que o dois manifesta, ele fala muito dessa comunhão. Por que Em que grupos, Jesus né? trabalha o amor? É Uhum. amar ao próximo como a si mesmo. Ele fala que dois manifesta muito mais fácil do que um. Por quê? Ó a Grace ficou a vida inteira ali e patinando e não entendeu. E um dia ela ouviu uma mensagem, pá, ativou Às a vezes é chave uma dela. É palavra-chave, isso. né? É a Uhum. palavra-chave que ativa. E a Exatamente. gente, muitas vezes, gente, contar pra vocês, eu faço terapia, eu tenho minha consteladora, eu tenho meus negócios, tá? Eu tenho meus mentores. Por quê? Porque a gente não enxerga. E sozinhos, eu acho que é muito mais difícil Às vezes você tá na enxergar. situação e você não consegue enxergar. E uma coisa que você fala assim, nossa, é isso. E eu sou muito desperta, mas é porque eu tenho pessoas que me despertam, tá? Eu tenho mentores que me despertam, que me trazem. É porque a gente vai evoluindo de nível. Você vai alcançando conhecimento, você vai evoluindo e esse é o caminho. Cada um tem o seu momento de ativar. Eu não falo, né, o de despertar hoje é o ativar mesmo desse conhecimento. E é por isso que é tão importante a gente participar dessas comunidades, estar nesses locais, aonde o conhecimento de uma ativa a cura na outra. Eu gosto Exatamente. muito de um conhecimento e eu uso isso para minha vida. Seja de forma positiva ou negativa, eu uso as pessoas como pílulas.
Então, cada uma de vocês é uma pílula que eu tomei hoje. Só que é uma pílula de cura, tá? Uhum. Não é uma pílula sintética da mente racional. É uma pílula para a alma. Tudo que Energético. chega até você, até aquela pessoa que mais trouxe dor para você, é um remédio. Aquilo ali tem um negócio para te ativar. Se você passar assim, se pensar a maior dor que você já viveu na vida, você vai falar assim: quando eu saí disso, eu saí melhor. Eu cresci, eu amadureci. Por isso que as pessoas são remédio. E se Todo você Uhum. mundo começar a tem olhar as algo bom para pessoas. passar, né? Então, às vezes, não adianta a gente ser bom se Exatamente. a gente não compartilhar isso com as outras pessoas. Exatamente. E no momento que você está imerso na situação infrutífera, né, porque agora eu estou mudando que é a negativa, mas a coisa ruim, frutífera, que não gera, não dá fruto bom, você se desespera e você está na escuridão e você precisa de uma pessoa para falar assim, não é desse jeito. Vamos por outro lugar, eu acho que a rota é outra. E aí a gente vai falando, ah, realmente, não é tudo isso que eu estava pensando mesmo. É igual, É, gente, eu dou um exemplo, porque a gente é mulher, e aí pra gente é mais fácil. É igual quando você tava apaixonado pelaquela pessoa, que se ela te largasse, você cortava os pulsos. Olha pra ela hoje, você fala assim, meu Deus, onde que eu tava com a cabeça? É ou não é? credo. Você Não, fala assim, mas não é eu É possível. isso tenho, aí mesmo. A gente olha lá e fala, Jesus, Que fase que é essa, jogador? eu eu passei. tenho, eu tenho um lema que eu carrego um pouco comigo, é que assim, se algo incomoda no outro, é porque a gente precisa saber lidar com isso, né? Exatamente. É porque que o outro incomoda. O que que ativa em mim, na verdade? Porque o incômodo ativou Isso. algo em você. Eu E olho a para essa consciência pessoa e eu é me esse incomodo poder, com né, de ela. reconhecer por que que isso me incomoda tanto. Exatamente. Então, Lembra que assim, eu falei para vocês da mulher que julgava a outra porque por conta de ser amante e ela se tornou amante? Porque quando ela se viu na situação, já tinha algo dentro dela que tinha registrado e que já sabia que ela ia viver essa situação. E aí incomodou tanto que isso foi ativado nela um desejo oculto, só que trouxe sim. para o físico. É isso que acontece. Então vamos. Gente, não existe. Eu gosto muito de colocar, e eu não sei qual que é o nível de procura por desenvolvimento, o autodesenvolvimento de vocês. Não sei se você iniciou agora, se você já fez alguma coisa, se você nunca fez, mas uma dica que eu vou dar: não existe certo ou errado, existe o seu jeito. Umas vão Uhum. mais rápido, outras vão mais devagar, umas entendem de um jeito, outras do outro. Às vezes isso aqui não é para você. Às vezes não é. Às vezes seu negócio é outro. Existe hoje muitas técnicas. Eu falo, constelação não é para todo mundo. É conhecimento bíblico, esse conhecimento bíblico na perspectiva que eu ensino não é às vezes para todo mundo. Às vezes o seu negócio é outro. E tá tudo bem, porque todo mundo tem um tempo. Eu já Uhum. fiz de tudo, eu já fui, nossa, eu já fui em tudo que é lugar que vocês imaginarem. Eu vou fazer 39 anos agora, em tudo que é lugar que vocês imaginar, de andar em busca de resposta, eu andei. Só que quando eu cheguei aqui, eu achei a resposta. E aqui eu fiquei. Isso. Todo mundo tem um processo. Tanto é que Uhum. cada uma tem uma idade, cada uma chegou de um pai e de uma mãe, cada um chegou de um tipo de família. E respeitar a sua ideia divina, a ideia divina que você é a chave para a real cura. Tudo bem? Tudo bem. Amores, beijo, beijo, beijo. Eu vejo Deus em vocês, honro Um vocês, Obrigada. beijo. a história de vocês e aqueles que vieram antes. Muito obrigada por essa disponibilidade, estar aqui 2 horas me escutando. Gente, vocês não sabem tanto que eu fico feliz quando as pessoas me escutam. Porque era o meu calcanhar de Aquiles. Eu sofria bullying porque falava demais. Aí é que nem eu falo, hoje as pessoas pagam para me ouvir. Eu falei, chupa que é de uva. Vocês entenderam? A vida é isso. A vida tá aí pra gente jogar ela da melhor forma possível, ser leve, ser feliz e realmente ter fé. Ter fé. Porque eu não sei em qual estágio você está da sua vida. Uma coisa que eu sei é que você não vai ficar nesse estágio a vida inteira. Tudo bem? Tudo Beijo, bem. beijo, beijo. Amanhã eu falo com Gostei. vocês. Beijo. Beijo, 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 Tchau, beijo. tchau, Deus tchau. obrigada. abençoe. Tchau, tchau.